Fala aí galera, eu sou o T e tá maluco? O nome tá maluca! Eu não sei porque eu fiz isso, mas sim, meus amigos, hoje estou aqui para poder falar um pouquinho sobre a nova carta anunciada. Saiu mais uma spell Quick, exclusiva TCG, se eu entendi certo, né? Que é a Spellbound. É uma spell que tem... Eu botei Going Second? Não é Going Second, não tem nada a ver com Going Second, na verdade ela é horrível no Going Second. Mas é uma puta carta com um potencial desequilibrado. É aquele tipo de carta que você lê e aí você pensa, meu Deus, acabou o mundo, desabou o chão, eu vou cair, tá foda. Um exemplo dela é justamente a nova TTT, né? Enquanto, por exemplo, tem algumas cartas que quando saem acontece esse tipo de coisa, né? Que você tem uma primeira visão muito estranha, tipo, mano, esse efeito é muito forte, desequilibrado, vai quebrar o jogo, mas na prática nem é isso. Só que como a gente tá reagindo ao anúncio dela, você começa a pensar nos conceitos iniciais, você não pensa, obviamente, no contexto geral, que você só vai ver na prática quando começar a ser usado. A Ultimate Slayer é uma carta nesse sentido, e nem todo mundo usa. A nova TTT, que você pode ver aqui em cima, é uma carta nesse sentido, tanto que o Reich fez um vídeo falando da visão dele, e de que ele não acha essa carta, não acha que essa carta seja tudo isso de que foi dito pela galera. Eu acho que ela é uma carta muito boa, não é uma carta também decável, é uma carta de side deck, mas que ela tem, não é só um trap trick, tá ligado? Tipo, foda-se, não é só um trap trick, é um trap trick importante de pegar um Instant Fusion, mano. Terraform, é isso que ela é muito boa. E aí tem algumas cartas que soam assim, absurdas, mas quando você para pra ver, não é tudo isso. Essa Spellbound pode ser uma... outra que eu lembrei é a Wing Requital, que, né, que é uma spell que compra duas, né, que na época que ela lançou, foi bem na época que o Bird tava jogando, né, o Light Lusk Tree Brigade. E aí muita gente tá falando, meu Deus, vai quebrar, o Bird já é meta, e aí agora tem spell que compra duas, e aí eu fiz um vídeo dando um advogado do diabo falando que não, na verdade ela é horrível e de fato se provou. Agora vamos ler essa carta, porque... o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui como vocês podem ver, tá aqui a Spellbound, é uma carta com uma arte maneira. Parece aquelas três mulherzinhas lá que... Quem tá assistindo a série do Senhor dos Anéis, que tá procurando o Gandalf. Não sei se é o Gandalf, é aquele gigante lá, que é um mago, acho que é um mago, acho que é um maial, não sei. Que parece aquelas meninas que estão seguindo ele. Foda-se, não tem nada a ver, só são mulheres careca aparentemente. Mas é uma Spell Quick e o efeito dela é o seguinte. Todo face-up que o Monstro controla atualmente não podem ser tributados ou usados como material para Fusion, Synchro, Exceed ou Link Summon até o fim desse turno. É isso mesmo. Essa carta, ela tem um potencial forte. Forte, cara, forte. Porque quando você para pra ver nas tentativas de jogadas, geralmente, elas... Nem sempre vai, mas geralmente coincidem em você tentar fazer uma playzinha e aí, se falha aquela tentativa de play, os bichos ficam lá, beleza? Falha no sentido de, eu fiz um normal summon efeito, Ashe, beleza, push, junto, faça alguma coisa, essa coisa faz alguma outra coisa. Mas o importante é, você mantém a tua jogada alimentada e você alimenta a tua jogada através de monstros, exatamente. Essa carta corta isso, então você tem que se ligar que é os monstros que o oponente controla atualmente. Tem uma hand trapzinha chamada No Material, é uma hand trap com potencial muito bom. Na verdade o potencial dela era bem melhor antes da Master Rule virar, né? Então, antes de abril de 2020, o No Material era uma carta com potencial muito bom. Muito bom, pra quem não sabe, basicamente o efeito dele é que quando o cara invoca um bicho, você descarta ele e dá alvo no bicho, e aquele bicho não pode ser usado como material pra porra nenhuma. Então, na época, você tinha muito Orcush, tinha jogadas de Mermaid, então você fazia 2 monstros, Nightmare, Mermaid, efeito, descarta pra invocar alguém no deck, por exemplo. Você loca a Mermaid ali e você, pra quem não lembra, nessa época distante, você não podia usar, você só podia, como é que é? Você não, caralho, o que você podia fazer? Você fazia antes de virar Mermaid, na verdade, né? Porque você só podia fazer summons do extra deck na seta que o Link apontava. Mesmo que fosse fusão, Synchro ou Exceed, por exemplo. Então, quando você fazia o primeiro Nightmare antes de virar Mermaid, você podia dar No Material. E aí a Fênix aponta pra cima.
E os Cerberus também, numa ponta pra baixo. Então ficava locado nesta Monster Zone e você não podia usar a zona de baixo pra fazer os Orcusts. Pânico, era uma carta muito boa. Isso podia acontecer em vários contextos. O cara fazia o Nyarla lá, era Nyarla? Eu não sei. Aquele bicho lá antes de virar Azathoth no Lunalight, você podia fazer a mesma coisa. Em vários outros decks podia acontecer. Mas ele não era usado, porque era ruim demais o One Second, era muito... É aquele tipo de carta com um impacto alto, mas que ela se torna ruim no decorrer do jogo e não vale a pena no geral. Então, isso causava um pânico, né, na época. Mas, agora, o Link não é vital. Você usa o Link pelo uso dele, pelo efeito do Link, e não pelas setas que ele te dá. Então, Window Material, foda-se. Você consegue claramente deixar o bicho sobrando e fazer outro summon em seguida. Só que essa carta, eu não sei porque eu puxei tanto esse Link aqui, como é que a minha cabeça funciona. Porque essa carta, ela faz isso pra vários monstros, né? Então, o cara colocou 2 monstros no campo. Geralmente, você precisa desse mínimo de setup, né? Então, Normal Summon, Moí efeito, revelo, cria o token, Spellbound, né? Boom! Aí agora, a Moí e o token não pode ser usado pra nada. Beleza, aí o cara vai ter que ter outra forma de jogar, pra poder fazer uma outra jogada, por exemplo. Ele fica com os 2 bichos lá, mas eles ficam parados, não são usados pra nada. O deck do momento, o cara fez lá Splight, Normal Summon e Devil Twin, sei lá, invocou um bicho. Aí é complicado, né? Porque você já precisa começar a interagir, o cara gastou só uma carta. Aí, beleza, se for um one card, uma carta que põe 2 bichos no campo, tipo Diva, que para de usar por causa do Fiber, mas se for um bicho qualquer, aquele Imperia lá, sei lá o nome daquele bicho. Normal Summon, efeito, comprei uma carta. Aí, Special Splight Blue efeito, buscou o Jet. Aí, geralmente o cara vai invocar o Jet pra pegar o Start, pra pegar... Enfim, depende. Você dá esse spell, bum, louco. Todo mundo não pode ser com material. O deck de... Tiara, mesma coisa. Então assim, tem alguns contextos em que você dá essa carta e ela parece ser completamente desequilibrada. Ela tem um potencial de ser muito forte. Todos os monstros que o oponente controla atualmente, né, no momento que você ativa essa carta, não podem ser usados como tributo, nem link, nem exceed, nem fusão, não pode ser com material pra nada. Isso tem um potencial de congelar o turno do cara. Isso é um potencial forte, tá? É um potencial forte. Mas ela me soa como sendo mais uma dessas cartas que parece extremamente absurda, mas que dá pra contornar. É claro, vai depender do formato. Ela é uma carta de Darkwing Blast, então, e exclusiva da TCG, se eu não tiver entendido errado. E já dropa agora, no dia 20, então isso é no meta do Tiara, tá? Então, pensa na jogada do Tiara aí. O cara deu Normal Summon Reino Heart. Não pode ser tributado. Ó, não pode ser... A Kit tributa? Eu me lembro, eu acho que não, né? Eu acho que ela só joga fora, só manda pro cemitério. Bom, então o cara deu Normal Summon Tiara Laments. Kit não, a Reino, por exemplo. Pum, efeito. Jogo a minha pro cemitério. Efeito, você vai dar essa carta? Aí ele usa da mão. Aí o bicho lá fica sobrando. Tudo bem. Aí a Kit joga ele fora em 1000 cartas. Aí o Reino Heart triga efeito. É um pouco estranho, né? Me parece um pouco estranho. Mas com certeza é uma carta que vai ter algum spot em algum momento. Uma coisa que é horrível dela é você ir segundo com ela. Porque se você usa essa carta no teu main deck, daí você tá indo segundo, o cara já tá com a mesa dele inteira e ela não ajuda a quebrar nada. Eu acho que eu coloquei Going Second na thumb aqui, né? Tech Second, não faz nem sentido o que eu coloquei ali, não sei o que eu tava pensando. Enfim, foda-se. E aí você não consegue usar ela pra quebrar a mesa, pra quebrar nada. Ela é uma carta Hard First. Hard Going First. A menos que você esteja jogando contra Flanderise. Aí contra Flanderise, meu Deus, eu respiro. Puta que pariu. Contra Flanderise é pânico completo, irmão. Acabou a partida, tá ligado? Fudeu, geral, tchau. Contra Flanderise, desespero. Porque o Flanderise geralmente não vai fazer a jogada no turno dele, né? Ele vai preparar pra fazer a jogada no teu turno. Então, 10 segundos Flanderise, shake the hand. GG, acabou, não tem o que fazer. Mas é estranho, né? Porque parece só esse o seu contexto absurdo, porque indo segundo, obviamente. Indo segundo ela não é boa. Contra o Tiara Laments, que até tenta fazer jogada no teu turno, mesmo assim não vai dar nada, né? A menos que é estranho, porque já tá tudo... Foda-se também, né? Mas Going First já tem um potencial de causar um estrago. Mas não é como se o Yu-Gi-Oh! Não tivesse preparado pra que uma jogada precise de outra e você use as outras cartas da mão pra conseguir algo. Ela tem o potencial forte, novamente, mas eu não consigo ver como sendo ultra broken. Mas ela é forte. A depender do deck, tem um potencial devastadorzinho, tá? O cara coloca 2 bichinhos lá, ainda mais porque talvez ele tentou fazer jogada com teto maior, então, bum, ativa essa carta. Aí talvez o cara não tenha push, não tenha volta. Então tem alguns cenários que ela parece ser bem roubada, mas é uma carta extremamente situacional.
extremamente situacional, mas que ela tem um poder de desequilíbrio. Só que eu não sei se ela entra na vibe de cartas que tem um poder muito desequilibrado e não vale a pena ser usada porque ela é inconstante. Talvez valha, talvez não. Vai depender muito do formato, mas é uma carta que a gente vai ver em breve, tá? Pode ser que daqui a uns dias vocês vejam e esse vídeo fique extremamente datado, porque todo mundo usa essa carta e ela é broken, quebrada pra caralho, meu Deus, o T só fala merda. Pode ser, mas eu tô me arriscando mesmo assim, tá? Mas de novo, é uma carta com um potencial gigantesco. Ela tem um potencial de congelar o turno do cara, a depender de como ela é usada, né? O que eu vejo muito é o Tiara Laments. O Tiara Laments usa material do cemitério também, e da mão, pra fazer fusão. Então, você dá isso aqui num Lubellion, por exemplo, parece bom. Mas o Lubellion pode fazer o Albion, dependendo. Ou não, se ele não tiver, geralmente não vai ter luz. Enfim, é uma carta com potencial bem alto. Mas eu acho que ela tem o potencial, ela é bem esporádica de ser usada, tá? Ela é uma carta horrível do século, então é uma carta 100% de side, porque ela é muito hard first pra você setar e dar no cara enquanto ele for tentar jogar, caso contrário, né? Se fosse uma trap, tipo Impermanence, que fosse ativado da mão, aí beleza, dava pra você usar, mas não é esse o caso. Então você tem que jogar, setar e vai, é isso. Mas ela, de novo, ela tem um potencial pra brincar o cara sozinho, mas no meta atual ela não tem esse spot. Talvez no próximo, não sei qual vai ser o próximo meta, mas aí quem sabe ela mostra de fato que é uma carta broken e quebrada. Mas no momento eu não consigo ver isso como sendo de fato uma realidade. Mas de novo, tem um potencial de quebrar muitos decks. Eu tô pensando, é porque eu tô pensando em alguns decks, tá ligado? Tipo, Mathmech, Circular Sigma, volta o Sigma, boom, dropa essa carta. Sigma e o Circular não podem ser usados pra nada, pelo resto do turno, tá? Aí você dá, sei lá o que você tem que fazer, Subtraction, Diameter, tem que ter mais 2 bichos na mão, né? Porque não é tão difícil, vai, tua mão é full, sei lá, bom, foda-se. Tá aí, mixed feelings sobre essa carta, mas é basicamente isso. Valeu, falou e até mais.